Mondragon Data Services. Your data has value. Powered by AI and data engineering. Esse aqui é mais assim um bate-papo e mostrar as ferramentas que eu estou usando aqui e compartilhar com vocês e trocar informação, né? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é essa diferença realmente de vibe coding e low coding e IA assistido, né? Não sei se vocês já usaram o Lovable alguma vez. Sim, eu só fiz também alguns testes, só vi como é que funciona, mais ou menos. Tentei Isso. criar ali uma landing page, coisa do gênero. Uhum. Então, só pra gente diferenciar, né? Acredito que vocês já usaram. O Lovable, ele realmente é uma ferramenta de vibe coding, então o criador lá, a ideia dele era possibilitar que a pessoa fosse colocando as ideias e desenvolvendo os sistemas web, por exemplo. Então, muita gente usa, mas uma das coisas que eu queria passar para o pessoal, passar para vocês, é que existem várias ferramentas hoje em dia disponíveis e às vezes a gente se perde um pouco porque tem muita ação, muita coisa acontecendo e às vezes a gente se perde, mesmo sendo da área técnica, né? Então, nós três aqui somos da área técnica e mesmo assim às vezes a gente acaba se perdendo um pouco por causa desse barulho que tem na comunidade. Então, o que eu tô percebendo no meu dia a dia é que tem as ferramentas de vibe coding, que é legal também, você consegue fazer bastante coisa. Tem as ferramentas de low code, né, que é, por exemplo, o N8N. Não sei se vocês já usaram o N8N também, que você pode orquestrar, fazer automações e se você quiser usar alguma codificação, você também consegue usar Python, acho que JavaScript, né? E aí a gente entra na parte... Então, tem o vibe coding, o low coding, e tem um desenvolvimento que eu acho que tem vários nomes, mas eu estava até pesquisando ontem, pensando ontem, tem vários nomes, né? Tem desenvolvimento com IA assistida, né? Ou seja, um desenvolvimento profissional onde você está no comando e você tem uma IA te apoiando como um copiloto, né? Até o produto da Microsoft é Copilot. Mas é você que tem a arquitetura na cabeça, é você que tem as boas práticas e você tá ali no comando solicitando para que a IA faça aquilo para você. E eu acho que pra gente que é da área de tecnologia e da área de dados, eu acho que a gente tem que focar mais nesse nível. Apesar de que se você for criar um site, alguma coisa mais simples, você vai lá, usa Lovable, entrega, né? E até tem aquele conceito de caixa rápido, né? Se você quer vender algum serviço para alguém, fazer uma coisa rápida, faz no Lovable mesmo. Mas a gente que trabalha na empresa e faz as coisas no nível mais enterprise, eu acho que a gente tá mais nesse nível, né? De desenvolvimento profissional assistido por IA, onde você é o piloto e a IA é o seu copiloto. E ela vai te ajudar a ter uma eficiência muito maior, né? Coisas que você faria em meses, você faz em dias. Então, nesse sentido, o Google lançou o Antigravity, que é um fork do VS Code, só que ele já veio com uma proposta de ser uma ferramenta que você já tem a IA te apoiando desde o começo, né? E uma das coisas legais é que você tem bastante limite aqui de graça. Então, quando você... eu vou criar aqui uma pasta nova, que é o mesmo conceito do VS Code, a gente sempre cria uma pasta nova e a gente começa com uma pasta zerada. Opa, DBA 2026 vou colocar. E aí a gente simplesmente abre, né, a pasta zerada que a gente quer começar. Vou fazer o login aqui. Oi. Olha, minha filha trouxe um sushi pra mim. Obrigado, filha. Então, eu vou comer já. Você tá mostrando a tela? Era pra estar mostrando, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Alguém pediu pra entrar, permitir. Aí. Deixa eu mostrar aqui. Entire screen. Esse cara aqui. Ainda bem que você falou, senão ia. Valeu. Tá aparecendo aí agora? Sim.
Sim, sim. Então eu criei só uma pasta nova, entrei no Anti-Gravity e a gente faz o login aqui, né? A partir do momento que a gente faz o login já aparecem os modelos, isso que é uma das coisas mais legais. Já assim, sendo bem direto, para quem não consegue investir, o Anti-Gravity é uma ótima porta de entrada para você começar a usar os modelos que são bons em desenvolvimento, em programação e te ajudar a fazer troubleshooting de banco de dados. Inclusive o Cloud Opus 4.6 aqui. Mas futuramente, né, é uma ótima ideia investir no Cloud Code também. É a ferramenta que está me dando mais resultado. Então, depois dessa chamada nossa aqui, dessa aula, eu quero fazer uma outra com Cloud Code também para mostrar como é que eu estou fazendo, montando a infraestrutura do Cloud Code, porque agora a gente passa um certo tempo configurando a IA, a nossa IDE, para aquilo que vai ser o nosso projeto, né? Então, uma das coisas que a gente tem que aprender agora é saber o tamanho certo dessa configuração, porque às vezes o pessoal faz uma Ferrari para andar a 40 por hora, às vezes você só precisa fazer análise de uma query que está lenta e o pessoal monta um monte de coisa, né? Então, uma das coisas é saber configurar da forma correta. Então aqui a gente já tem acesso aos modelos gratuitos, aqui eu já abri a pasta, né? Então, a proposta realmente tem um modo aqui, que é o modo de agentes, que não é o que eu vou explorar hoje. Aqui eu só vou explorar mesmo como que a gente pode usar a ferramenta, não só para desenvolvimento, mas também como ferramenta de troubleshooting, né? Quando a gente está fazendo troubleshooting, às vezes a gente precisa fazer um pouco de desenvolvimento também, né? Às vezes você precisa juntar duas queries ou fazer um PowerShell. Então, às vezes a gente precisa fazer um pouquinho de desenvolvimento também, e aí essa ferramenta vai ajudar bastante, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu tenho um SQL Server e eu só troquei a senha aqui do SA para Anti-Gravity 2026, só para a gente poder fazer a demonstração. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é pedir para ele gerar um programa para mim que cria locks no banco de dados, né? Para depois a gente poder ver isso em tempo real e ver a resolução dele, olhar o plano de execução e ver como é que a gente pode usar para poder fazer o troubleshooting do nosso dia a dia, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou falar aqui é o seguinte, crio uma aplicação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar o Streamlit, que é em Python, né? Porque ela é rápida, fácil e ela é ótima para mostrar dados, fazer aplicações de dados mais simples. Usando venv, que é o Virtual Environment do Python. venv, Python, para simular blocks, na verdade, na minha instância local. O usuário é SA e a senha é essa aqui. Tá. Eu tô fazendo aqui sem usar boas práticas de segurança, só pra gente poder ver aqui e não perder muito tempo, tá? O programa deve conter um botão para gerar um bloco em uma tabela do banco de dados Adventure Works 2022. Enquanto eu tô fazendo aqui, vocês podem falar a experiência de vocês aí, ou perguntar alguma coisa. Que eu tô no modo aqui de planejar e mostrar e aprovar, tá? Então dentro dos modos aqui a gente pode usar o Plane e o Fast. Em uma outra configuração que eu uso no VS Code, eu tô usando o Bypass, que é quando ele sai fazendo tudo, então você tem que ter mais cuidado com o que você pede, apesar que ele tem alguns guardrails, né? Esses dias eu falei eu queria restartar o meu servidor Django, e eu escrevi reset. E ele falou assim, você tem certeza que você quer apagar tudo? Eu falei, não. Aí arrumei, ia fazer cagada Já já. salvou. Ia fazer cagada, então o bypass é muito bom, né, pra você... Por isso que a gente tem que ter a mentalidade de arquiteto e saber o que tá fazendo, que não é muito vibe coding, né? Algumas pessoas vão falar que a gente faz vibe coding aqui. Eu gosto da ideia de que você sabe o que você quer, você já arquitetou na sua cabeça, desenhou num quadro, numa folha, e você só realmente tá falando pra ferramenta fazer aquilo que você quer, né? E quando você faz dessa forma, você evita muito erro. Porque você já sabe o que você quer, você já fez um mapa mental na sua cabeça, né? Inclusive você pode ali criar uma metodologia de brainstorming, digamos assim, para verificar se aquilo que você está pensando está no caminho certo, mas é sempre bom você saber o que você quer para evitar erros, né? E também evitar consumo excessivo de tokens e consumo desnecessário.
Então eu vou rodar aqui, a gente pode ir trocando uma ideia enquanto ele vai instalando aqui. Sim, eu concordo plenamente com o que estás a dizer, porque às vezes nós temos, ou seja, passa-se a ideia de que o vibe coding é, pronto, ir interagindo pronto, com o agente em si ou com o chat e escrever coisas, faz isso, faz aquilo, está tudo corrigido, está funcional, então está ok. Só cada vez mais temos visto questões de segurança e às vezes gastamos aqui cada vez mais tokens a tentar interagir com a, porque inicialmente ou não configuramos o projeto como deve ser, ou não fizemos as configurações necessárias, não passamos as especificações necessárias para que o agente saiba efetivamente o que é que nós queremos. Uhum. E fica, ou seja, ficamos nesse limbo, nesse loop de não, faz isso, não é bem isso, não, faz aquilo, não é bem aquilo. E isso pode efetivamente ser um problema. E é importante nós termos esse conhecimento do que é que estamos a fazer, ou pelo menos ter uma base, não é? Ou das linguagens, ou daquilo que estamos a usar a nível de infraestrutura que nós queremos construir, para então podermos avançar com esses projetos. Ou seja, eu não sei se está a gravar ou parecido, ou nem por isso. Como? Não entendi o final? Não sei se está a gravar, não sei se está a gravar. Ah, tá gravando, tá gravando. Ok. Não, é porque depois lá no grupo pediram para começar a gravar. Ah, beleza. Ahm, Pronto, o que eu quis dizer, na realidade, é mais ou menos isso, é termos mesmo noção, ou pelo menos nos capacitamos a cada ferramenta que nós usamos nos projetos e pesquisando um pouco mais, para pelo menos conhecer como é que a ferramenta funciona, para começarmos a fazer uso e saber dos eventuais problemas ou as melhores práticas para podermos implementar, ou pelo menos passar um prompt de antemão ou uma instrução de antemão para evitarmos esses problemas. Uhum. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu não lembro o nome, mas eu já vou achar aqui, quer ver? Uma das coisas interessantes quando a gente usa qualquer ferramenta de IA, seja o Claude, ou seja outra, qualquer ferramenta, né, que tenha inteligência artificial, é a gente sempre ter a noção de que por mais que ele imite o comportamento humano, que é o conceito de IA, você sempre está interagindo com estatística programada, né? Então, eu já vi pessoas. É engraçado, né? Eu já vi pessoas falando, por favor, faça isso, por favor, faça aquilo, né? Que é um costume nosso humano mesmo, mas é sempre bom a gente ter essa noção de que as palavras que a gente escreve vão mudar os pesos, né, dos parâmetros e vai devolver um resultado pra gente. Então, quando a gente tem essa mentalidade de entender que a gente está interagindo com matemática e estatística programada, a gente já está um passo à frente para ter um resultado melhor. Então, Pois é. eu não sei se vocês já viram aquele site que mostra as embeddings, assim, o campo semântico. Isso aqui é muito Não. legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tudo isso que a gente tem hoje nada mais é do que a estatística que é extraída das palavras, né? Então, quando a gente está escrevendo e a gente está interagindo com esses modelos, a gente está usando a semântica das palavras, né? Então, por exemplo, o carro, ele sempre vai estar perto de palavras né, que são próximas dele aqui, né? Ok. Então, por exemplo, car vai estar perto de... Deixa eu ver se eu configuro aqui. Word2Vec. Vou colocar doc, por exemplo. Aqui é uma representação de tudo que está no campo semântico da palavra dog. Então, walk, funny, tiger, wolf. Então, eu gosto de mostrar essa representação aqui pra gente nunca esquecer que quando a gente tá ali digitando as coisas, muitas vezes você não precisa nem... Claro que, né, a gente sempre vai seguir uma linguagem humana, porque essa é a proposta. Mas às vezes se você errar uma letra, se você colocar palavras-chave no meio, você tá realmente mudando esses parâmetros aí que são usados pela IA, e você acaba tendo uma noção melhor de como usar a ferramenta, porque você entende que você nada mais tá dando inputs para o modelo poder responder de uma melhor forma. Então, quanto mais informação, quanto mais contexto, e aí a gente começa a falar de subagentes, MCP, né, skills, quanto mais contexto você dá para a ferramenta, mais melhor vai ser o resultado. Por isso que tem skills, por isso que tem MCP, por isso que tem a memória. No fim, ele vai juntar tudo no prompt lá e vai mandar aquilo para ser processado pelo modelo. Então,
Muitas pessoas que usam vibe coding não têm esse conhecimento, né? Realmente acham ali que estão falando com uma inteligência artificial que tem até emoção. Então eu sempre gosto de passar isso aí pra galera é, poder trabalhar de uma forma mais realista, assim, né? Poder saber o que tá fazendo por trás do pano. Por baixo do pano. Toda coisa é só matemática, no final do dia. Uhum, exatamente. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar um programa em Streamlit. E aí vamos tentar rodar aqui, vamos tentar fazer um gerador de problema aqui, né? Então ele provavelmente vai abrir no meu localhost, na porta 801, eu acho. E aí a gente vai ter um programinha para gerar problema. A partir disso a gente vai poder fazer algumas demonstrações aqui de como usar o anti-gravity no dia a dia do DBA mesmo, né? Eu acho que todos nós temos o mesmo problema, que é assim, a gente trabalha no projeto e a gente é bombardeado por problemas, né? O tempo todo. Então a gente tá no projeto, daqui a pouco resolve o problema. Aí tá no projeto tentando fazer alguma coisa avançar, eita, agora o servidor parou. Então, na minha realidade, eu acho que é a realidade de vocês também, quanto mais ferramentas de IA, quanto mais ferramentas de monitoramento que possam me apoiar para eu fechar incidentes de uma forma rápida e que eu possa diagnosticar de forma rápida e poder resolver, e aí depois, né, fazer a documentação e tudo mais, a outra parte, melhor. Porque eu preciso me liberar pra fazer as outras coisas, né? Se eu ficar só resolvendo incidente, eu não consigo ir pra frente, né? Nem na carreira, né? Então, eu acho importante usar essas ferramentas e às vezes até seria excelente se os nossos gestores comprassem essa ideia, porque muitas vezes você é o DBA, o único DBA da empresa. Não sei se é o caso de vocês. Vocês são uma equipe de DBA ou só vocês, né, na empresa? Assim, na realidade, no meu caso, eu estou como engenheiro de dados. Engenheiro de dados. Show. Como engenheiro de dados, mas entretanto, pronto, tenho conhecimento e tenho interesse pela área de administração de banco de dados. Show. E sempre que posso, estou aí a estudar e a rever alguns conceitos e coisas do gênero. Como lido também no dia a dia com as bases de dados da empresa, então é sempre importante eu estar cada vez mais atualizado com isso. Show. Aqui são eu e mais um rapaz, como DBA da empresa. Uhum. Então, como sondou, eu já fiz. Eu vou conversar com vocês aqui como se fosse amigo mesmo. Até eu já fiz a burrada de ser um DBA na empresa. E é horrível, porque você não tem direito de ficar doente, tirar férias. Então, mesmo se você for dois, tem que ser eficiente, né? Porque se você for um ou dois, você precisa fazer as coisas rápidos para poder dar conta dos projetos, né? Então, é por isso que eu acho que a gente deveria usar essas ferramentas aqui. Eu vou instalar esse Pergus Active só pra eu poder rodar e verificar que realmente tá fazendo o que tem que fazer. E aí a gente pode ir pro nosso gerador de problema. Acho que é aqui. Já agora, se puder depois colocar aqui no chat o simulador que partilhou. Sim, eu vou criar um GitHub que eu quero começar a alimentar com tudo que a gente tá fazendo. Mais pra frente eu quero compartilhar pra vocês uma ferramenta que eu tô desenvolvendo com Cloud Code, que é o DBIA, que é uma ferramenta gráfica, fácil de usar, com a mesma proposta de todas as ferramentas que já existem, só que eu quero plugar os kits do Brent-Ozar, o kit do Ola, de Index Maintenance, DBA Tools, e plugar também IA nela, para que seja uma ferramenta de DBA para DBA, e assim, eu vou tentar colocar assim, tudo que a gente precisa no dia a dia de uma forma mais fácil. Né? Ou seja, quando você roda, por exemplo, o kit do Brent-Ozar para fazer uma verificação dos seus problemas da sua instância, você pode ter, né, aquele resultado em linhas e colunas, que a gente está acostumado, mas e se a gente tivesse aquilo num gráfico bonito já, para você poder olhar e já bater o olho o que está dando errado, ou se você pudesse escolher os parâmetros com botões do Index Maintenance e poder rodar aquilo de forma mais fácil, né? Então eu também, assim que tiver mais estável e tiver o kit de manutenção de índice e de banco de dados, eu quero compartilhar com vocês no GitHub, e aí a gente pode ir melhorando a ferramenta junto. Então a gente pode ter uma ferramenta massa com custo zero, e todo mundo pode ir colaborando, né? Então eu vou montar um GitHub com esse projeto e também com tudo que a gente está vendo no nosso grupo e nas nossas aulas aqui, pra gente poder ir construindo um repositório junto. Com os códigos SQL, PowerShell, DBA Tools e etc. Tá? Então só vou instalar aqui o Ruiz Active para poder... Deixa eu ver aqui, vou abrir aqui e copiar e colar. Tá lá no master mesmo. E vem aqui. Nova consulta.
Tá. Maravilha. Esse aqui deveria funcionar agora. Beleza, então a gente não tem aqui um bloqueio, né? Tá tudo tranquilo. Deixa eu fechar aqui o GitHub Copilot. E vamos testar se a nossa aplicaçãozinha tá funcionando. Então ela tá aqui. Aqui. Deixa eu fechar esse e aqui. Então vamos gerar um bloqueio aqui de 120 segundos. E ele vai... Eu não sei exatamente qual query que ele vai usar, mas a gente vai descobrir agora. Vamos gerar um bloco aqui. E agora vamos voltar aqui no nosso WizActive e mostrar. Tá, eu vou passar esse erro aqui e vou passar as credenciais certinho pra gente não perder tempo. Uma das coisas que eu faço muito realmente é copiar o erro e colar e aí ir destrinchando ele. Quando eu tô com pressa e não tô com tempo pra ficar vendo log, né? Uma das coisas legais dessas ferramentas é que a leitura de log é muito boa, né? A gente acaba acostumando a ler log de forma rápida, a gente fica meio que um sniper de log, né? Quem trabalha com dados e é DBA. Mas as ferramentas são muito boas pra ler log também. Então, às vezes, teve um caso na minha equipe que eu tava fazendo troubleshooting de query lenta. E eu peguei o XML do Query Plan, joguei lá e falei assim, acha o bottleneck pra mim aí. E rapidinho eu já achei o problema e fechei o incidente e depois passei o que era pra melhorar, né? E aí o pessoal perguntou, mas nossa, como é que você fez tão rápido? Eu falei, cara, eu não vou ficar perdendo tempo lendo XML, Query Plan, não. Eu vou usar a IA e ela me ajuda, né? O importante é que se você tem alguma dúvida técnica, com o tempo que você ganhou, depois você vai lá e estuda o fundamento. Pra você saber aquilo que você tá fazendo, né? E aprender os operadores e tudo mais, etc. Mas ali no dia a dia, quando você precisa entregar rápido, aí vai embora. Tá, vamos ver se ele corrigiu aqui. Deixa eu gerar de novo. Quando a gente faz uma mudança, ele já diz aqui, vamos gerar um bloco. Ele tá dizendo pra fazer esse cara aqui. Tá dizendo pra fazer aquele select. Acho que vou ter que fazer antes. Cadê o bloco? Então agora eu vou ter que fazer o select para gerar o bloco, né? Então... Deixa eu parar. Copiar esse cara aqui. Vocês viram como é legal? Seja engenheiro de dados, com certeza você conhece o Streamlit já, né? Sim, conheço. É bom demais o Streamlit, né, cara? É muito bom. Facilita muito a vida quando queres montar coisas rápidas e tens aí um dashboard ou uma forma de visualizar isso de forma muito rápida. Você já conhecia, Fabrício, o Streamlit? Não conhecia. Eu ouvi falar naquela primeira aula sua. Uhum. Cara, é muito bom o Streamlit, cara. Tudo que você quiser fazer. Aí você me corrige aí, Etienne, que você é engenheiro de dados. Eu tô tentando transicionar para engenharia de dados. E é uma ferramenta que, para pequenas e médias coisas, assim, é muito bom para você entregar relatórios, dashboards. Eu tive que fazer uma análise de CPU para saber se a gente estava usando mais CPU do que o necessário, né? E aí eu usei um CSV que a gente exportou do vSphere, do gerenciador de VMs, e eu fiz todo o dashboard usando Streamlit e Python. O pessoal ficou maluco. Caramba, como é que você fez isso? A gente só usava PowerShell, feio pra caramba. Nossa, é muito bom. E é bem simples mesmo de construir. Pronto, para quem conhece já o Python em si, consegue construir aquilo de forma muito... É muito bom. Para tudo que o DBA usa, né, criar relatórios, fazer o gerenciamento de inventários, todas essas coisas que a gente precisa fazer, ele realmente ajuda pra caramba. Vou ver aqui. Bom, acho que temos aqui um bloco. Cadê o bloco? Aqui, ó. O que tá bloqueando é o 69, né? Que é o que o nosso gerador de problema tá fazendo. Então já temos um gerador de problema funcionando. Aí, o que a gente pode fazer? Uma das coisas que eu acho legal, que eu uso bastante, é pedir para a própria IDE, para o Antigravity ou VS Code com Cloud Code, instalar MCP para você, mas também instalar coisas como o DBA Tools, por exemplo, né? Então, a gente poderia aqui instalar o DBA Tools, mas não sei se vai dar tempo para mostrar isso. Acho que vai dar tempo, né? Deixa eu ver se o DBA Tools aqui tem alguma coisa relacionada a block.
Porque uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é essa opção. Usar o Anti-Gravity para montar para você aquele kit que você precisa para resolver o seu problema no momento. Uma das ferramentas que é legal combinar é o Anti-Gravity com o Cloud Code ou com o Gemini, que já está ali de graça para você, e uma ferramenta que já é do nosso domínio, que a gente já está familiarizado, que é o DBA Tools, por exemplo, né? Então, ele cria os scripts para você de uma forma dinâmica e bem legal, bem eficiente. Então, foi aquilo que a gente falou. Será que o DBA Tools tem alguma coisa aqui para bloqueio? Eu não lembro se tem alguma coisa para bloqueio. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem. Daí a gente já usa esse. Aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa página aqui aberta. Eu vou abrir uma nova. E eu vou ir pro GitHub do DBA Tools. Inclusive, eles atualizaram o DBA Tools, né? Olha como tá bonita a página. Eles atualizaram. Então, o que você faz? Você simplesmente vai no GitHub daquela ferramenta que você quer instalar. E você vai aqui, copia a URL do repositório. Pum, e você vem aqui no Anti-Gravity e fala para ele. Aqui que eu acho interessante. Tem gente que diria assim, por favor, instale o Anti-Gravity para mim, sabe? Mas o que você precisa é colocar aquelas palavras, né? Aquela história semântica que deu o comando para o LLM, né? Então você não precisa pedir por favor ou dizer obrigado, ou esse tipo de coisa. Então você pode... Eu já ouvi um podcast que eles meio que apresentaram ou faziam referência a um estudo que dizia que se nós formos mais gentis nos pedidos que estamos a fazer, eventualmente o nosso pedido, a IA tem a tendência de nos dar uma resposta, se calhar, mais assertiva. Tudo que você usa, né, vai pesar. Então, o que eu gosto de fazer, por exemplo, é colocar as palavras-chave no final do meu prompt. Então, por exemplo, faça como um especialista em SQL Server, com muita atenção e boas práticas. Se eu estou fazendo uma interface, eu sempre coloco assim no prompt. Faça uma interface em Django, em Streamlit, usando ergonomia cognitiva e as melhores práticas de design. Então, no final, eu gosto de colocar umas palavrinhas-chave para poder dar essa... Para contextualizar, né? Exatamente. Então, da mesma forma que se você falar obrigado ali, ele tem essa programação de dar um resultado melhor, você também pode colocar essas palavras-chave no final, que a gente que é da área já sabe, né? Já sabe usar essas palavras. Então, aqui, ó, ele já vai instalar o DBA Tools. Eu acho que eu talvez já tenha aqui na minha máquina, mas eu vou fazer o processo. E aí a gente vai usar o próprio DBA Tools para ajudar a gente a fazer um troubleshooting. Só que em vez de você ficar caçando um pedaço de código no GitHub, no Stack Overflow, daqui você já monta o seu kit de emergência. E aí disso você sobe para um repositório e você vai criando um ecossistema muito rápido para te ajudar no dia a dia. Tá? Então vamos ver aqui, está instalando. Não sei se vocês viram aqui, ó, ele faz um plano, né? Ele faz um checklist de instalação. Então ele está instalando aqui, está na parte de instalar o módulo. Dá para você adicionar comentários aqui, por exemplo. Instalando DBA Tools, última versão. Hoje eu tive que fazer uma documentação sobre um processo que eu faço em um cliente, que é para fazer o patch automático, né? E a gente precisa pegar as informações do site da Microsoft para saber qual que é o build, qual que é o arquivo, lá. E aí começou a me dar aquela agonia, porque hoje em dia fazer documentação manual não dá mais, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Então eu... Concordo 100%. E assim, depois disso aqui, vamos ver se eu lembro, deixa eu anotar aqui pra gente fazer junto. Vamos criar uma documentação do que a gente fez em HTML e vai criar uma página linda, que você pode mandar pro seu cliente, pro seu chefe, pra você mesmo. Então assim, hoje, quando eu fico fazendo documentação manual, assim, chega a me dar um desespero, assim, sabe? Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Porque mentalmente já criamos aquela tendência. Pronto, fiz documentação, dou contexto ao ChatGPT e tem ali tudo. E é cada vez mais difícil. Fazer documentação do que vimos na live com HTML bonito. Ele é muito bom de fazer HTML bonito, assim, nossa senhora. Uma das coisas legais é que ele vai gerando os logs do que ele faz. Então, quando ele está construindo aqui o que você pediu, ele vai criando comandos, criando bash, criando PowerShell para ele se virar sozinho. E ele sempre joga o log para o contexto dele mesmo, para ele saber o que fazer se der errado. Então, uma das coisas legais do Anti-Gravity e do Cloud Code no VS Code como extensão, né,
é que o, Exato. o próprio sistema, ele tem a ação e ele faz uma ação que gera log pra ele saber se ele errou ou acertou. Se ele errou, ele vai lá e vai tentar arrumar. Isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Beleza, já temos aqui o DBA Tools. Vamos fazer um teste. A gente viu que tem um comandinho legal que é o DBA Open Transaction. Vamos ver se a gente consegue usar ele aqui. Então, para a gente usar esse cara, a gente precisa usar isso aqui, que é a instância. Deixa eu preparar aqui numa outra aba. Eu vou colocar, acho que vou colocar numa minha instância aqui o localhost. Deixa eu ver se eu conseguiria conectar como localhost. Não, acho que ela tá nomeada, né? Desculpa. Vou usar o jeitão dela que tá aí mesmo. Vamos ver se funciona. Ups. Execute. Ao mesmo tempo eu vou abrir um PowerShell. Vou usar o ISE mesmo. Pra testar se esse cara tá funcionando. Aqui. Vamos ver se tá fazendo sentido. Só uma dúvida, tá? Sim. O DBA Tools, nós conseguimos, por exemplo, eu instalo numa máquina client para depois me conectar à máquina, à instância da base de dados e fazer esses testes, desde que tenha permissões ou privilégios suficientes. Exatamente. O DBA Tools é uma biblioteca em PowerShell que uma das coisas mais legais é que você instala ela no seu cliente. Você não precisa instalar na instância target, você não precisa instalar na instância Ok. que você está monitorando. Então isso é muito bom porque você consegue gerenciar várias instâncias, você consegue fazer backup, fazer relatório, fazer migração só do seu cliente. Então é uma ferramenta assim excelente para o DBA, para o dia a dia do DBA. É uma ferramenta. Por isso que eu quero colocar dentro daquele nosso sistema DBIA. Porque a minha ideia é que se você tem um problema, você gera o comando DBA Tools, que já é estável, que já é confiável, que já está na nossa comunidade há anos. Então você usa uma ferramenta que já é conhecida, que funciona bem, mas você constrói esse script com a IA. Né? Então você pode ter comandos PowerShell que faz várias coisas e que tem DBA Tools no meio e daí devolve o resultado e faz outra coisa. Então você consegue fazer um baita sistema com DBA Tools, né? Então acho que é uma combinação muito interessante assim você usar DBA Tools, porque é uma ferramenta já muito consolidada. Boa, obrigado. Boa, deixa eu ver aqui. Beleza, então acho que eu preciso rodar isso aqui porque tem os problemas de certificado, né? Então ele já deu ali a correção. Seria coisas que a gente faria. Teria que pesquisar, mas aqui ele já deu pra gente a solução. Que é esse Connection Trust aqui. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou gerar o block e vou gerar e vou executar o comando novamente. Deixa eu colocar aqui. Gerar block. Vou rodar nossa query. Esse aqui eu vou fechar. Isso aqui é a instalação, não quero mais. Aqui. Beleza. Aí vamos ver se a gente consegue capturar aqui. Isso aqui tá. Aqui, ó. Ó, ele já deu pra gente um resultado, tá vendo? Então ele deu aqui, ó. Deixa eu rodar esse aqui pra ver se a gente consegue comparar. Vamos ver o resultado aqui, ó. Então, TempDB, Master... Aqui, ó. Adventure Works.
Ele até traz o query plan aqui do que estava bloqueando, que era esse wait delay aqui, que foi o que ele usou. Então a gente viu já que esse comando dbatools ele funciona. Só que às vezes você quer acelerar mais e te dar de uma forma mais bonita e mais fácil de processar, para você gastar menos energia cerebral, para você poder gastar com projeto ou com seu estudo, ou com, né, ou com outras coisas que vai te dar mais benefício. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente sabe que o dbatools funciona, se a gente sabe que o dbatools tem um comando que te ajuda a capturar esses locks, a gente pode pedir para ele fazer um relatório mais bonito disso, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, agora crie no programa Streamlit uma nova aba que usa o comando dbatools. Eu vou passar aqui e mostra o relatório do que... Uma coisa assim vocês podem... Isso aqui vocês podem brigar comigo, mas às vezes tem problema de você errar a palavra aqui no prompt, porque como esse modelo foi treinado com bilhões e bilhões e bilhões de exemplos, ele vai entender o que você quer dizer, porque ele foi treinado com texto, com texto, com texto. Então mesmo que você erre uma coisinha ou outra, você pode seguir em frente, tá? Só pra dar um exemplo pra vocês de como que ele realmente pega o contexto e ele pega a semântica das palavras. Então se você errar uma palavra ou outra, não tem problema. Então, retatório aqui, ele vai entender como relatório. E mostra o relatório, mas eu vou arrumar, tá? Porque isso aqui... Mas foi só pra gente relembrar aquele conceito de semântica lá. E mostra o relatório do que está bloqueando. E, mais importante, isso aqui é legal a gente colocar. Mostre o SPID bloqueador e o SPID bloqueado. Então eu quero ver quem está bloqueando e quem está sendo bloqueado. Né? Quando a gente está fazendo troubleshooting, uma das coisas que a gente precisa responder para o cliente é quem está bloqueando e quem está sendo bloqueado. Então eu estou pedindo para ele fazer isso no programa, tá? Vamos ver o que vai sair. Depois dá para pedir também para exportar ou algo parecido e pelo menos tirar o relatório de ali, né? Isso, Vamos fazer aquele relatório em HTML bonito que a gente poderia mandar para o desenvolvedor, né? Olhar a aplicação para ver por que está gerando esse lock, por exemplo. Vamos fazer essa simulação. Você tem algum hobby também? Outras coisas que você pode fazer? Eu, por exemplo, eu tô viciado em iRacing, simulador de corrida. Eu adoro drone e adoro churrasco. Pronto, eu por agora estou. Pode falar. Não sei se o Fabrício queria falar alguma coisa, se calhar. Eu só ia falar, eu tô te esperando, pode falar. Ah, boa, boa, boa. Não, eu gostei de jogar basquete. Basquete acho que é a minha cena. Show. Por que eu tô falando isso? Porque a gente pode fazer coisas hoje em dia com IA que, por exemplo, eu não domino Django, mas hoje eu consigo fazer um sistema em Django por causa da IA, por causa do Cloud Code, né? Mas, por exemplo, se você quer fazer um sistema que consegue reconhecer a imagem e te ajudar no seu hobby, por exemplo, eu, por exemplo, faço a corrida, né, no simulador. Eu poderia fazer um sistema que me ajuda a melhorar a minha performance. Ou seja, hoje em dia você pode fazer tanta coisa legal, né? Inclusive coisas que é do teu hobby ou algum projeto que você não conseguia fazer antes por falta de conhecimento. Então, É só ser assim, criativo. só ser Tem que ser criativo, né? ter ideias e parece que cada vez mais tem sido mais difícil, né? É, Pensar em algo totalmente inovador para depois, pronto, materializar com essas ferramentas. é. Deixa eu tentar gerar aqui então esse lock. SPU is active. Vamos ver se temos um problema, de verdade. Nossa, como passa rápido uma hora, meu Deus do céu. Acho que vai rolar. Aí é dando a sensação que estamos à velocidade da luz, quando na realidade. É.
Eu gosto de ir direto ao ponto, assim, porque eu tenho 2 filhas aqui e o nosso tempo ele é precioso, né? Exato, Então eu exato. gosto de ir direto ao ponto e ir, porque às vezes eu vejo cursos assim que a pessoa fica 40 minutos falando, não sei o que, enrola e aí você. Nossa senhora. É, não sei o que é que vai acontecer com os cursos, as pessoas estão cada vez mais, pronto, tem dúvidas, escreve na IA e tem lá uma resposta. É. Pronto. Aqui, responder esse. Deve estar com bloqueio. Vamos ver aqui, jornada simulador, voto para cá, monitoramento. Aqui. Vocês estão usando alguma coisa aí de IA para estudar inglês? Eu uso muito pra me ajudar no francês, cara. Porque eu tô num contexto aqui que o pessoal fala francês, e o meu francês pra escrever é muito ruim. Então eu uso pra caramba, assim. Mas é mais no dia a dia pra escrever e-mail ou pra se comunicar melhor mesmo. Eu tô começando a usar o Google AI Studio. Parece ser muito legal para Show. conversar. Aham. O Goiás Studio, esse por acaso não conheço. Você já usou o notebook LM, Fabrício? Não, eu só ouvi falar com vocês aí. Rapaz. Tem até eu tenho anotado aqui para começar a usar ele aqui. Faça o seguinte, ó. Vai lá nele e fala assim, monte uma aula pra mim. Daí ele vai falar se ele pode pegar vários vídeos da internet, assim. Aí você fala assim, me ensine a diferença, sei lá, fala pra ele criar uma aula de inglês pra você, por exemplo, a diferença de... Tá falando notebook KLM. deixa eu escrever aqui, notebook LM, L de Leandro e M de Maria. Fala pra ele criar uma aula pra você, notebook LM. E aí ele vai te oferecer pra você colocar os documentos que você tem, PDF, blá blá blá. Ou ele vai falar assim, ó, eu posso ir no YouTube, pegar 10, acho que ele pega 10 fontes, e aí ele monta uma aula pra você. Só que ele pode montar uma aula no formato podcast, ele pode montar um infográfico, ele pode montar uma apresentação de PowerPoint, ele pode montar flashcards. E aí você vai fazer um último prompt dizendo assim, olha, eu quero que você monte uma aula com essa ideia pra tal situação, que eu quero aprender essa coisa específica. Ele vai gerar todas essas coisas com aquilo que você pediu. Putz, cara, a hora que você tá dirigindo, indo trabalhar, a hora que você tá, sei lá, fazendo outra coisa, lavando louça, você pode ver escutar o podcast, ver o infográfico, a apresentação de PowerPoint, você vai ver, cara, que massa que é pra aprendizado. Eu vou começar. É bom demais, cara. Isso deveria estar em todas as escolas, assim, pra meninada aprender. E ele é free? É free. Vai ser para É free. em casa, porque conduzir e ver uma apresentação de PowerPoint não é uma boa ideia. Ele é de graça, eu acho que a versão paga, ele gera o vídeo daí, se não me engano, mas ele tem bastante coisa legal, gratuita. Eu acho que isso aqui no pacote da quem tem o Gemini, acho que tem aqui alguma coisa de... Depois eu vou dar uma olhada aqui, eu acho que eu tenho direito. Eu fiz um investimento no Gemini também, pra ter mais terabyte no meu drive lá, aí veio o Gemini Pro também, e aí eu tenho acesso no notebook LM com mais coisas, né? Inclusive, quando você tá conversando com o Gemini, você pode trazer o teu notebook LM e fazer pergunta, e vira um ecossistema tudo conectado, fica tudo... Mas assim, cara, pra você aprender qualquer coisa, assim, é muito bom, assim, é uma ferramenta show de bola. Deixa eu corrigir esse probleminha aqui. Já são 8h03. Por isso consigo corrigir esse cara pra gente poder finalizar. Pra não tomar o tempo de vocês. Vou tentar corrigir esse carinha aqui. Beleza, agora liberou já. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. É uma crítica construtiva, assim. Tá todo mundo tentando vender alguma coisa com IA, né? E às vezes o pessoal fala da ferramenta daqui, dali e tal. Então, por exemplo, N8N. O pessoal teve uma época que tava assim, no hype mesmo, N8N, né? E por mais que a gente fique tentado a usar N8N para projetos e tal, como a gente tá nesse nível técnico, né, de dados e de desenvolvedor, ao invés de você fazer alguma coisa no N8N, você já pode fazer via codificação mesmo, usando o LLM, usando o Cloud Code, o Antigravity, porque a ferramenta que está por trás do N8N você pode usar nativamente na sua aplicação. Então por que você vai
colocar uma complexidade que você pode fazer já direto. Por exemplo, o N8N usa o LangChain por trás, né? Para fazer os agentes. Você pode usar direto no Python na sua aplicação já. Então, às vezes, o pessoal fica usando o N8N e às vezes não se dá conta que pode fazer a API, fazer a aplicação em Python ou em Java diretamente já via codificação, né? Ao invés de ficar tendo que pagar uma assinatura do N8N, tendo que fazer o provisionamento, etc, etc. Então, às vezes essa propaganda, esse hype, às vezes acaba até confundindo a gente, fazendo a gente usar uma ferramenta que, às vezes, na verdade, não é a melhor para aquele teu cenário, né? Então, eu ainda vejo muitas pessoas, até técnicas, não usando aquela potência que poderia usar, né? Que é o código em si mesmo. Se calhar é pela praticidade também, pode ser isso, porque, Sim, ou sim. seja, ou seja, construir um sistema, apesar de termos acesso a toda essa tecnologia hoje em dia, conseguimos fazer isso, essa integração direta, mas a nível de manutenção e praticidade, e resiliência em si da aplicação que nós vamos construir, se calhar nem se compara com a maturidade que já tem o N8N, né? Mas acho que tende a deixar de ser cada vez mais, ou seja, está a ficar cada vez mais para trás, porque, como disseste, essas ferramentas que temos hoje em dia já acabam por fazer um, um pouco ou quase tudo aquilo que o N8N fazia ou faz. Pois é, eu tava nesse debate com um amigo meu, que é desenvolvedor Java, e a gente entrou exatamente nesse ponto. A gente tem muita velocidade usando o N8N. Só que essas ferramentas que a gente tem hoje em dia de IA assistida, Cloud Code, etc., tá tão rápido também que eu já não sei se tá assim na mesma velocidade, mesma coisa simples. Porque mesmo o N8N você tem que entrar, abrir um projeto, criar um node, colocar as As coisas, informações, etc, etc. E aí eu fico imaginando você fazendo aquilo no Cloud Code, no VS Code, eu já não sei se... tinha que testar isso aí, tinha que pois fazer é, uma competição, sabe? pois é, É, porque há muito mais complexidade de fazer as coisas no N8N. Tens de pensar na lógica toda que tu vais fazer no desenho da pipeline, não é? Como é que a lógica vai ser criada, dependendo da complexidade que tem, e fazer as configurações mínimas que são necessárias para cada nó. é. Vai te Bom, levar algum tempo, já, ok. eu acho que vai funcionar agora, se não funcionar, não tem problema. Eita, eu cliquei errado. Era pra gerar um problema antes. Vamos voltar. Atualizar aqui. Vamos gerar o bloqueio. Botar bastante tempo. Depois eu vou gerar. Tentar fazer select aqui. Onde aqui? Ele tá com um problema aqui de caracteres, pelo jeito. Vou tentar fazer essa última correção, se não der eu faço a correção e mando pra vocês gravado. Aí eu edito o vídeo e coloco no final também. Ah, uma coisa que eu vou... Foi até legal que aconteceu isso, porque nos meus testes, o Cloud Code ele tá performando melhor que o Gemini 3.1. Tá? Então eu vou mudar aqui o Opus 4.6. Tem sido realmente melhor esse modelo. Eu usei por um bom tempo o Gemini 3.1 Pro porque estava gratuito, mas depois o Cloud Code tá assim imbatível. Eu tenho também a versão Pro, se não estou em erro, mas não tenho dado maior proveito nisso, na realidade. Eu tenho que começar a explorar isso. Agora falando um pouco assim do ponto de vista de empresário, vou considerar que todos nós aqui somos empresários porque nós prestamos serviços, né? Uma das coisas que possibilita agora é que se você fechar um projeto, fechar alguma coisa com o cliente, você agora pode entregar de uma forma mais rápida e você pode assimilar digamos assim, esse projeto paralelo, né? No seu tempo livre ou no final de semana, se alguém precisa de algum pipeline ou um sistema web, hoje em dia possibilita a gente poder ter essa entrada de dinheiro a mais também, isso é muito interessante, né?
Isso é uma coisa legal do Anti-Gravity, que eu até esqueci de falar, essa capacidade dele de abrir o navegador aqui e fazer o teste sozinho, né? Não sei se vocês já tinham visto isso. Não, Ele, eu não, porque nem sequer tenho instalado. aqui você instala a extensão no Chrome do Anti-Gravity, e aí ele vai ser capaz de fazer os testes no navegador aqui sozinho, ó, ele tá fazendo tudo sozinho, tá? Isso é uma coisa legal do Anti-Gravity que não tem no VS Code com Cloud Code ainda. Apesar que ele faz os testes internamente, mas essa coisa de abrir o browser, ele tem no Anti-Gravity. Isso é muito interessante também. Ele fica meio azulzinho em volta aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai tirar um print da tela, um screenshot sozinho, pra ele poder verificar se tá funcionando aquilo que ele implementou. Acho que a Anthropic tem algo parecido, não? Foi lançada recentemente. Não, não conheço. Sim, acho que foi lançado mais recentemente, entre ontem ou anteontem, se não tem erro. Eu não vi ainda, vou E começa- pesquisar. Bom, eu vou tentar lançar aqui de novo então, só que no meu navegador mesmo. Deixa eu fechar. Vou até deixar isso aberto ali, mas vou tentar fazer no meu aqui. Deixa eu fazer um rerun. Vou gerar o problema. Processo disparado. Vou rodar esse cara aqui. Não tá bloqueando mais, mas ele tá aqui. Deve estar bloqueado. E aí eu vou gerar o monitoramento aqui. Acho que a próxima chamada eu vou colocar 1h30 pra gente poder falar tudo. Bom, ele não deu ainda um relatório bom, como a gente esperava, mas seria só fazer algumas interações aqui com ele que ele com certeza ia começar a mostrar certinho. Aqui tem outra coisa, o simulador. Vou tentar fazer esse último teste aqui só pra... Eu dei as instruções aqui, eu não segui. Adventure Works, person, update. Volta aqui, vai parar para monitoramento, tá? Vou tentar rodar esse cara aqui. Consulta. Bloqueou. Monitoramento. Daí eu vou gerar o HTML, já vou preparar o HTML aqui pra ficar no jeito. Aqui. Ok, gere um relatório HTML com a documentação do sistema que fizemos aqui. Deixe o relatório bonito e fácil de entender. Já vamos fazer a documentação para não perder tempo. Fazer documentação com IA é bom demais. Já vai fazer uma documentaçãozinha aqui pra gente. Ó, ele gerou aqui, mas a gente teria que colocar outras colunas, né? Mostrar o resultado do DBA-Tools de uma forma mais bonita. Mas acho que deu pra entender a ideia aqui, né? Que é você, dentro da ferramenta de desenvolvimento, usar aquilo como um kit de troubleshooting para você poder gerar o que você precisa ali e fazer o troubleshooting. E quando você tiver esse problema de novo, você já vai ter o kit pronto para você fazer o troubleshooting. Então você já acelera o seu troubleshooting, né? Para finalizar aqui, ó, vamos ver o nosso... Como é que vai ficar o nosso HTML. Ele vai colocar JavaScript no meio para ficar bem bonitão. E provavelmente vai ficar um relatório bem bonito. Vamos ver aqui.
Beleza. Fez aqui um HTML. Ah, ele tá fazendo as imagens pra colocar no HTML. Para documentação, né? É. Pessoal, ó, boa noite. Eu vou precisar dar uma saída aqui. Maravilha. Tem mais alguma coisa ou você tá finalizando? Só vou finalizar aqui o relatório HTML, daí eu vou fechar, tá bom? Não, Aí não, eu vou legal. corrigir essa ferramenta que a gente fez aqui pra ela ter um resultado melhor. Vou gravar, vou editar o vídeo e juntar pra ter um vídeo tudo junto. Não, legal. Eu notei bastante coisa aqui para começar a dar uma olhada aqui, Maravilha. tá? Mas obrigado pelas dicas, pessoal. De Boa nada. noite aí, tá? De nada. O próximo vai ser Até com o mais. Cloud Code, com a Ferrari daí. Não, legal. Muito obrigado, viu? Nada. Até mais. Falou. Valeu. Ah, deu um erro aqui. Retry, don't retry. Essa ferramenta do Anti-Gravity, ela é muito boa, mas ela ainda tá... tem muita coisa sendo testada pelo Google ainda, né? Então é por isso que depois eu quero mostrar pra vocês o Cloud no VS Code, que é o que eu tenho usado mesmo pra trabalhar. Que tá muito mais estável, muito mais... entrega muito mais, a quantidade de erros é bem menor. Mas eu quis mostrar o Anti-Gravity pro pessoal que às vezes não tem... Não consegue fazer investimento agora no Cloud, né? Então pode usar o Anti-Gravity também. Conta da vertente gratuita, pois é. Será que é por causa do modelo? Eu acho que sim. Eu acho que ele já... Não deveria gastar todo o crédito já, mas talvez eu possa fazer uma intervenção aqui para dizer o seguinte. Just generate HTML code now. Eu tô percebendo que ele tá mais lento que o Cloud Code no VS Code. Não sei se tem muita gente usando, mas vamos ver o que o nosso amigão fez aqui. Documentação no Chrome sempre. Aí, ó. Então a gente tem uma documentação bonita, rica, com detalhes aqui, o screenshot, tá vendo? Então, em vez de perder tempo aí 1 hora fazendo documentação, daquilo que você fez, você já faz documentação, entrega, joga no Confluence e vai tomar café. Cara, muito obrigado pela presença aí. Então eu vou editar o vídeo como eu falei, vou melhorar aquele Streamlit lá para ele funcionar bonitinho. Eu vou compartilhar no vídeo e vou compartilhar o repositório do Git com todo esse código aí pra gente poder crescer esse repositório junto. Boa. Tá bom? Boa. Obrigado. Olha, e muito obrigado por isso. boa noite, viu? Que maravilha. Boa noite. Boa Te continuação espero aí. na próxima chamada aí. Tamo junto. Até a próxima. Até mais, falou. Até mais. Força. Falou. Fala pessoal, então esse aí é a demonstração do script funcionando. Fiz algumas alterações pequenas ali e essa é a demonstração, então vou ativar, né, uma transação que vai ficar segurando, fazendo lock no banco de dados. Depois vou mostrar ali com SP RuizActive para a gente poder observar. Então tem uma transação ali já rodando. Depois a gente vai executar o update naquela tabela ali do Adventure Works para poder gerar uma cadeia de locks, de blocks, né, de bloqueio. Então a gente vai perceber ali que está havendo um bloqueio. E aí depois a gente vai na aplicação que foi feita pelo Anti-Gravity usando Streamlit e vai mostrar pra gente
de uma forma mais amigável a esse bloqueio, né? Então é só ali na aba monitoramento, DBA Tools. Houve uma mudança ali de estratégia. Se eu não me engano, a gente mudou para DMV para ter um resultado melhor para consumir e colocar no relatório. E tá aí o resultado, tá bom? É isso aí. Esse código vai ser compartilhado no GitHub.